todos, sejam bem-vindos à primeira aula de Álgebra Linear Computacional do Departamento de Ciência da Computação da UFMG. Eu sou Fabrício Murai e, junto com o professor Erickson, vamos lecionar a disciplina esse semestre. A aula de hoje é sobre vetores, matrizes e espaços vetoriais. Para começar, eu pergunto a vocês o que é um vetor. Bom, vetor é aquele tipo de coisa que todo mundo sabe o que é, mas na hora de definir, aí é que aparece o problema. O vetor, ele pode ser visto simplesmente como uma lista de números, tá? Então tem aqui 3.1415, 1.618, 2.71 e 9.8. Mas uma resposta um pouco mais completa diz o seguinte: para um campo F e um inteiro positivo n, uma sequência de n valores pertencentes a F é chamado de um n-vetor sobre F. Tá? Então, essa definição é de n-vetor. Bom, se você não sabe o que é o campo é simplesmente uma coleção de valores onde as operações de adição e multiplicação estão definidas. Por exemplo, conjunto de números complexos, de números reais, conjunto de números inteiros, etc. O que é que a gente consegue representar com vetores? Aqui tem três exemplos. O primeiro são strings binárias. Então, uma string binária de n bits, como por exemplo 1, 0, 1, 1, 1, 0, 1, 1, pode ser representada por esse n-vetor aqui. Segundo exemplo, um conjunto de atributos de uma determinada instância de dados. Tá? Então, em ciência de dados, você tem datasets, conjuntos de dados, que são compostos por itens, e cada um desses itens são representados por uma coleção de atributos valorados. Tá? Então, tem um item aqui que corresponde a uma pessoa, Jane, tem a idade, 30, educação, 16, e o salário anual, digamos, 85 mil. Então, tem um vetor aqui, 30, 16 e 85 mil, que representa esse item do meu conjunto de dados. Outra possibilidade é uma distribuição de probabilidade com os diferentes valores, né, nas faces de um dado. Então, eu tenho aqui as probabilidades associadas a cada um desses valores, pode formar um vetor também. Outro exemplo que a gente pode representar com um vetor é uma imagem. Então, imagine uma imagem preto e branco, onde cada pixel da imagem é representado por um número inteiro entre 0 e 255. Tá? Você vai falar, mas como é que eu vou representar essa imagem como um vetor? Basta a gente pegar aqui cada coluna aqui dessa matriz e concatenar uma depois da outra, e a gente consegue representar uma imagem 8x8 como um vetor pertencente ao R64. Né? Agora que já definimos o que são vetores, estamos prontos para definir o que é um espaço vetorial. O espaço vetorial é simplesmente um conjunto V de vetores que é fechado para adição e multiplicação escalar e que satisfaz 4 propriedades que eu vou descrever a seguir. Mas antes disso, vamos tentar entender o que quer dizer fechado para adição e multiplicação escalar. Isso quer dizer que se você pegar dois vetores desse conjunto e somá-los, o resultado tem necessariamente que ser um vetor desse conjunto. Se me der um vetor fora desse conjunto, esse conjunto não é um espaço vetorial. Tá? Além disso, se eu pegar um vetor do conjunto V e multiplicar por um escalar, qualquer que seja, ele tem que me dar novamente um elemento que pertence a esse conjunto. Se ele estiver fora do conjunto, o conjunto não é um espaço vetorial. Então, quais são as propriedades que esse conjunto V tem que satisfazer para ser um espaço vetorial? Ele tem que satisfazer a propriedade comutativa e associativa da adição. Então, V mais W tem que ser a mesma coisa que W mais V. Além disso, não importa a maneira como você agrupa os parênteses, né? Tem que satisfazer a propriedade distributiva. Então, uma constante A vezes a soma de dois vetores V e W tem que dar
A vezes V mais A vezes W. Tem que satisfazer a identidade multiplicativa. Então, se você multiplicar um vetor pela constante 1, tem que dar o próprio vetor. E tem que satisfazer a compatibilidade multiplicativa. Então, se eu tenho duas constantes multiplicadas que em seguida multiplicam um vetor V, isso tem que ser a mesma coisa do que A multiplicado pela constante B multiplicada por V, sendo executado primeiro, sendo executado antes da multiplicação por A. Todas as condições e propriedades que a gente viu no slide anterior, eu posso dizer que um conjunto V de vetores será um espaço vetorial se contém um vetor nulo. Isso é muito importante porque quando você multiplica um vetor V pelo escalar zero, isso vai me dar um vetor nulo. Então, o vetor nulo tem que fazer parte de V para que ele seja um espaço vetorial. Além disso, para cada vetor V, se V maiúsculo contém V, então ele tem que conter AV também para qualquer escalar que seja o A. Além disso, tá? Então são um E dessas três condições, para cada par U e V de vetores, se V contém tanto U quanto V, então ele tem que conter U mais V também. Então, vejamos alguns exemplos de espaços vetoriais. O primeiro exemplo é o R2. Temos aqui o vetor 1, 2, que pertence ao R2, somado ao vetor menos 3 e 4, que dá o vetor menos 2 e 6, quando você faz essas operações elemento-elemento. E esse vetor também pertence ao R2. Temos um terceiro vetor, menos 1 e 1, que pertence ao R2, multiplicado por uma constante, no caso a constante 10, que dá o vetor menos 10, 10, que também pertence ao R2. Se você pegasse dois elementos, tá, de R2 e somasse esses dois elementos, ou pegasse um elemento e multiplicasse por uma constante, e alguma dessas operações me desse um elemento que não pertence ao R2, R2 não poderia ser considerado um espaço vetorial. Nesse segundo exemplo, vamos verificar que o conjunto de polinômios com coeficientes reais também é um espaço vetorial. Isso é um pouco mais complicado de ver porque a gente normalmente não pensa num polinômio como sendo um vetor, né? O que é um polinômio? Um polinômio é uma função P que leva de R em R, da forma P de x é igual a um somatório sobre K de AK, coeficiente AK, multiplicado por x elevado a K. Então, a gente tem aqui o exemplo do polinômio Px, x ao quadrado mais 2x, e Gx, que é x ao cubo. Tenho dois polinômios e deve ser claro para todo mundo, né, que se você somar dois polinômios com coeficiente reais quaisquer, você vai ter um outro polinômio com coeficiente real, né? A gente pode também multiplicar esses polinômios por uma constante, também vai me dar um polinômio que faz parte desse conjunto. Mas a gente pode representar também um polinômio como um vetor. Então, o polinômio que normalmente tem essa forma, né, P de x é igual ao somatório de k a k, x elevado a k, ele pode ser identificado unicamente pela sequência v igual a 0, a 1 até a k, onde cada um desses elementos são os coeficientes que aparecem multiplicando as diferentes potências de x em ordem crescente. Se você quiser, poderia fazer também em ordem decrescente. No caso dos polinômios que a gente viu no slide anterior, que são p de x igual a x ao quadrado mais 2x e g de x igual a x ao cubo, teríamos os seguintes vetores, né? O primeiro vetor seria quem é o termo que aparece multiplicando x elevado a zero, né? Nesse caso aqui é o próprio zero. A gente tem x elevado a 1 é o 2, x elevado ao quadrado é o 1. Eu vou colocar o x ao cubo também para ficar no mesmo formato do próximo. E no caso de x ao cubo, eu tenho um segundo vetor, que é 0, 0, 0 e 1. Okay? A gente fez no slide anterior 3 vezes px mais 5 vezes g de x. Tá? Então, alguma coisa desse tipo aqui. Essas somas ponderadas, né, de diferentes vetores multiplicados por constante de CK, elas são conhecidas como combinações lineares dos VKs. Tá? Para que um conjunto seja um espaço vetorial, né, todas as combinações lineares dos vetores têm que fazer parte também desse conjunto. Outro
Outros exemplos de conjuntos de vetores que consistem em espaços vetoriais são a linha real R, o plano bidimensional R2, o espaço tridimensional R3 e, mais genericamente, qualquer espaço euclidiano n-dimensional Rn. Dentro do Rn, temos ainda alguns subespaços que também são espaços vetoriais, como qualquer linha que cruze a origem ou qualquer plano que contenha a origem. Agora vamos ver um conceito que é super simples, mas é super importante, chamado linearidade. Então, imagine que você tem uma função que leva de um espaço vetorial ao outro. Essa função é dita linear quando preserva estrutura linear. Parece que foi uma definição recursiva, mas vamos tentar entender o que é essa estrutura linear. Então, suponha que a gente tenha V e V', dois espaços vetoriais. Então, tem uma função L que leva de V a V', e essa função é linear se ela satisfaz os dois critérios seguintes para quaisquer vetores V, V1 e V2 pertencentes a V e constante C pertencente a R. Primeiro, a função L preserva somas. Então, L da soma de dois vetores V1 e V2 é L de V1 mais L de V2. Segundo, L preserva o produto por escalar. Então, se você aplicar L a C vezes V, isso dá a mesma coisa que C vezes L de V. Vamos ver então um exemplo de função linear para ilustrar esse conceito. A gente normalmente está acostumado a pensar em funções escalares, né? Funções que recebem como entrada um número ou um vetor e me retornam um escalar. Então, para tornar a coisa um pouco mais interessante, vamos pensar em uma função ou um mapa f que leva do R2 no R3. Digamos que essa função seja f de xy igual a o seguinte vetor, né, de três posições, onde a primeira coordenada é 3x, a segunda é 2x mais y e a terceira é menos y. Eu quero verificar se essa função é uma função linear. Então, eu tenho que testar se ela preserva o produto escalar e se ela preserva a soma. O que quer dizer preservar o produto escalar? Né? Quer dizer que se eu multiplicar a entrada por uma constante c, tá? Esse resultado vai ser c vezes a minha função original, tá? Minha função aplicada sobre a entrada original. Então, vamos ver se isso é verdade. Eu tenho aqui... Esse é um momento bom para pausar o vídeo, né, e você fazer esse exercício. Então, eu tenho f de cx, cy, e o que eu tenho que fazer basicamente é substituir x por cx e y por cy. Então, eu tenho 3cx, 2cx mais cy, e aqui menos cy. Isso aqui, se você colocar c em evidência, a gente tem 3x, 2x mais y e menos y, que é exatamente f de x. Tá? Então, aqui a gente mostrou que, de fato, ela satisfaz a preservação do produto escalar. Agora, falta verificar se a função satisfaz a preservação da soma. Lembra que a função está levando do R2 no R3. Tá? Então, se a gente chamar esse vetor de entrada de U, ele vai me retornar um outro vetor W que pertence ao R3. O U ele é esse vetor XY, certo? Então, o que a gente quer mostrar, na verdade, com a preservação da soma, é que se eu tiver dois vetores, U, digamos, U1 igual a x1, y1, e U2 igual a x2, y2, que f de U1 mais U2 é igual a f de U1 mais f de U2. Se você preferir, a gente pode escrever f de x1, y1 mais f de x2, y2. Tá? Dessa vez eu lembrei de copiar a função do slide anterior, então eu tenho que f de xy é igual a 3x, 2x mais y menos y. E a gente pode aplicar isso a x1 e x2, x1 mais x2 e y1 mais y2. Vamos ver o que a gente tem. Vai dar 3x1, substituindo, né? X por x1 mais x2, a gente tem 3x1 mais 3x2. Na segunda posição, 2x1 mais 2x2 mais y1
mais y2. E aqui na última posição, menos y1 mais y2. Coloquei entre parênteses por causa do sinal negativo. E aí a gente consegue quebrar isso aqui em dois vetores. Eu tenho um 3x1, 2x1 mais y1, menos y1, somado a 3x2, 2x2 mais y2, menos y2, que é a mesma coisa do que f de x1, y1, mais f de x2, que era justamente o que a gente queria, x2, y2, que era justamente o que a gente queria demonstrar. Ok? Então, satisfazendo a preservação da multiplicação por escalar e a preservação da soma, ela é uma função linear. Devido a essas propriedades da linearidade, vai ser interessante para a gente pegar um vetor que a gente fornece uma função linear como entrada e decompor esse vetor em várias componentes, aplicar a função às componentes separadamente e somá-las. Uma base que vai ser muito útil para quebrar um vetor em componentes é a base canônica. A base canônica do Rn é essencialmente formada por n vetores, tá? É k, com k variando de 1 até n, onde cada um desses vetores tem n posições. Todas as posições são iguais a zero, exceto a késima posição. Então, o vetor E1, esse vetorzinho aqui, com n menos 1 zeros. O vetor E2, esse vetor aqui, também com n menos 1 zeros, só que um aparecendo em uma posição diferente. Então, como é que a gente faz para decompor o vetor 1, 3 e menos 4, usando os vetores que formam a base canônica do R3? Que vetores são esses? E1, E2 e E3, que são 1, 0, 0, 0, 1, 0 e 0, 0, 1, respectivamente. Tá? Apenas o vetor E1 consegue restaurar essa primeira componente aqui. Então, eu vou ter que ter uma vez o vetor E1, só o vetor E2 consegue restaurar a segunda componente, então eu tenho 3 vezes o E2, menos 4 vezes o E3. Tá? Se você fizer essas contas, vai verificar que a gente tem 1, 0, 0, mais 0, 3, 0, menos, menos 0, 0, 4. Isso aqui dá exatamente o nosso vetor original. Então, dado que o vetor A, formado pelos coeficientes A1, A2 até n, pertencente ao Rn, o espaço euclidiano n-dimensional, é igual, ele pode ser escrito como sendo esse somatório de k igual a 1 até n de ak, coeficiente, vezes o vetor canônico ek. Podemos escrever mapas lineares ou funções lineares da seguinte forma. Aqui eu tenho um mapa linear L aplicado a A. Eu substituí A por esse somatório. Tá? Usando a preservação da soma, eu joguei o somatório para o lado de fora. Usando a preservação do produto escalar, eu joguei o AK para o lado de fora da função linear. Então, basta eu saber qual é o efeito da função linear sobre cada um dos vetores canônicos, multiplicar esses vetores resultantes por AK e somá-los, que eu tenho o resultado da função linear L aplicada sobre A. Então, aqui tem um exemplo exatamente disso. A gente tem a nossa função f de x de novo, e aí eu calculo f de x sobre o primeiro vetor canônico, que é o vetor 1, 0, no R2. Calculo, quando você fizer isso, substituindo x por 1 e y por 0, eu tenho 3, 2, 0. Fazendo a mesma coisa para o segundo vetor canônico, que é o 0, 1, eu tenho 0 na primeira coordenada, 1 na segunda coordenada, menos 1 na terceira coordenada. E aí f de xy, na verdade, é x vezes f de 1 mais y vezes f de E2. Tá? Esse aqui é o nosso f de E1 e esse aqui é o nosso f de E2, que dá exatamente o resultado da aplicação de f sobre xy. Então, tem aqui 3x, 2x mais y
e menos y. Agora eu quero perguntar para vocês o que é uma matriz. Poxa, todo mundo sabe que é uma matriz, mas qual a relação das matrizes com os mapas lineares que a gente acabou de ver? A gente viu que o mapa linear pode ser escrito de maneira expandida como sendo um somatório sobre K de AK vezes o mapa linear aplicado a cada um dos vetores canônicos. Essa expansão sugere que seria interessante ter uma estrutura para armazenar esses múltiplos vetores resultantes dessa aplicação de L sobre os vetores canônicos. Então, a gente teria o V1, que seria L de E1, V2, que seria L de E2, e assim por diante, até Vn. E a gente poderia colocar isso tudo, todas essas colunas, uma do lado da outra, no formato de uma matriz. Legal. Então, a matriz é só um jeito conveniente da gente armazenar um conjunto de vetores, podendo ser vetores coluna ou vetores linha também. E o que acontece quando a gente pega, então, uma matriz e multiplica por um vetor? Tá? A gente também chama isso de pré-multiplicar um vetor por uma matriz. Bom, o resultado de se multiplicar essa matriz com as colunas, que são V1 até Vn, por um vetor de coeficientes, né, um vetor de números C1 até Cn, é a combinação linear dos vetores coluna que formam essa matriz. Então, eu tenho C1 vezes V1, que é um vetor coluna, mais C2 vezes E2, até Cn vezes Vn. Professor, mas não estou acostumado a ver isso dessa forma. Normalmente eu pego aqui a linha e multiplico pela coluna. Eu sei que isso aqui vai me dar um vetor n por 1, certo? Onde a primeira posição é o produto interno dessa primeira linha da matriz com o vetor. Então, aqui nessa posição eu tenho C1 vezes V11 mais C2 vezes V12 e assim por diante. Tá? Bom, você não precisa acreditar em mim, você pode fazer aqui um exemplo para ver com os próprios olhos. É isso que a gente vai fazer agora. Vamos pensar na nossa função linear f de xy. Ela pode ser escrita como o produto dessa matriz aqui, onde eu tenho a minha coluna V1 é igual a L de E1 e a minha coluna V2 igual a L de E2. Foram esses os dois vetores que a gente calculou lá atrás. Então, se eu multiplicar isso aqui pelo vetor de coeficiente xy, vamos ver o que a gente tem. A gente tem essencialmente x vezes 3, 2, 0, mais y vezes 0, 1 e menos 1. Se você quiser fazer da forma lá como você aprendeu no ensino médio, onde a gente multiplicava a linha por coluna, a gente pode fazer isso aqui também. Então, a gente tem aqui na primeira posição 3x mais 0y, que é simplesmente 3x. Na segunda, 2x mais y. X ficou parecendo aqui um y. E na terceira posição, a gente tem menos y. Tá? Que é exatamente o resultado da função aplicada a xy. Como eu falei lá atrás, uma imagem pode ser representada através de um vetor. É claro que é mais natural pensar uma imagem como sendo uma matriz, que, por exemplo, eu tenho um dígito 8 escrito à mão, e a cada pixel dessa imagem eu tenho um valor associado entre 0 e 255. Nesse caso particular, o pixel completamente branco é representado pelo número 0 e o pixel completamente preto pelo 255. E aí você tem os tons de cinza entre um e o outro. Se a gente pegar as linhas da matriz anterior e concatenar uma após a outra, a gente tem um vetor de 256 posições e esse vetor corresponde à imagem. Eu posso reconstruir a imagem através dele. Ok, então a matriz pode ser vista como um bando de colunas ou um bando de linhas. Beleza, e daí? E daí que existem dois espaços vetoriais associados a qualquer matriz M. O primeiro é chamado de espaço coluna, que é o espaço vetorial gerado pelas colunas de M. E o segundo é o espaço linha, que é o espaço vetorial gerado pelas linhas de M. O que é esse negócio de espaço gerado?
O espaço gerado por um conjunto de vetores V1, V2 até Vn, conhecido em inglês como span, é simplesmente o conjunto de todas as combinações lineares desses vetores. Isso forma o espaço gerado. Vamos escrever, denotar esse espaço como span de V1, V2 até Vn. Pergunta: quantos vetores estão no espaço gerado pelo vetor 2, 3 sobre R? O que quer dizer esse sobre R? Quer dizer que a gente vai multiplicar o vetor 2, 3 por coeficientes reais, por todos os coeficientes reais. Como existem infinitos coeficientes reais, então existem infinitos vetores nesse espaço gerado. Tá? O espaço gerado ele pode ser descrito como esse conjunto, né, aqui de vetores A vezes 2, 3, para todo o A pertence a R. Esse conjunto consiste nos pontos sobre a linha que corta a origem e o ponto 2, 3. Então, como eu falei, toda matriz tem dois espaços associados a ela, o espaço coluna e o espaço linha. O espaço coluna ele é o espaço formado por todas as combinações lineares das colunas da matriz, que a gente vai denotar como span desses vetores aqui, vetores de coluna 1, 10, 2, 20 e 3, 20. Dado que os vetores 2, 20 e 3, 20 são múltiplos do primeiro, do vetor 1, 10, as combinações lineares que eu obtenho a partir desses três vetores são múltiplos também de 1, 10. Então, eu só preciso de um vetor para gerar esse espaço, que é o vetor 1, 10. Portanto, o espaço coluna dessa matriz ela é a reta que passa pelo ponto 1, 10 e passa pela origem. Já o espaço linha dessa matriz ele é formado por dois vetores também. O vetor linha 1, 2, 3 e o vetor 10, 20, 30. Tá? Dado que o segundo vetor é escalar múltiplo do primeiro, novamente eu tenho que o espaço linha é uma reta, né? Formada por construída a partir de um único vetor, né? e seus múltiplos. Observa que, apesar de a gente ter três vetores coluna, tá? O espaço gerado por essa matriz ele não é tridimensional, ele é unidimensional, ele é simplesmente uma reta. Né? A mesma coisa com as colunas, com as linhas. A gente tem duas linhas e o espaço gerado pelas linhas ele é simplesmente uma reta. Vamos ver então qual é a relação entre o espaço coluna de uma matriz A e a multiplicação A vezes x. A gente sabe que o espaço coluna é construído a partir de combinações lineares das colunas de A. Ao mesmo tempo, a gente sabe que a matriz A multiplicada por um vetor x, ela é uma combinação linear específica das colunas de A, que eu estou denotando aqui por A1 até AN. Tá? Então, tenho x1 vezes A1 mais x2 vezes A2 até xn vezes AN. Isso é uma combinação linear das colunas de A. Portanto, ela é um ponto desse espaço coluna de A. Agora, se a gente pegar todos os vetores AX, tá? Eu estou chamando de vetores AX porque uma matriz multiplicada por um vetor x vai me dar um vetor. Se eu pegar todos os vetores x, de maneira a obter todos os vetores AX, eu reconstruo o espaço coluna de A. Então, para resumir aquilo que a gente viu sobre espaço coluna, considere o seguinte exemplo. Eu tenho uma matriz A, aqui 3 por 3, que eu vou multiplicar por um vetor x, que tem que ter 3 coordenadas, x1, x2, x3. Tá? E essa multiplicação é uma combinação linear das colunas de A com os coeficientes que aparecem em x. Então, tem aqui x vezes A1. Tá? Quem é A1? É a primeira coluna de A, que é o 2, 3, 5, mais x2 vezes A2, segunda coluna de A, 1, 1, 7, mais x3 vezes a terceira coluna, 3, 4 e 12. Tá? Se você fizer essa continha aqui, dá justamente o resultado de você multiplicar cada linha de A fazer o produto interno, né, de cada linha de A pelo vetor x. Então, tenho 2x1 mais x2 mais 3x3, 3x1 mais x2 mais 4x3 e 5x1 mais 7x2 mais 12x3.
Observa que essa matriz A, ela é justamente um mapa linear, tá? É um determinado mapa linear que leva um vetor x no R3, tá? A um outro vetor no R3. E esse mapa linear é tal que, quando aplicado ao vetor E1, ao vetor canônico, né, E1, a gente tem a primeira coluna da matriz A. Tá? Quando aplicado ao vetor canônico E2, a gente tem a segunda coluna da matriz A, 1, Z. E quando aplicado ao E3, a gente tem a terceira coluna da matriz A. Isso aqui, por conta da linearidade, a gente tem que L de x vai ser x1 vezes L de E1, mais x2 vezes L de E2, mais x3 vezes L de E3. Vale a pena dizer também que a terceira coluna ela é a soma, né, da primeira e da segunda coluna. Mais genericamente, ela é uma combinação linear das outras duas colunas e ela pode ser construída a partir delas. Então, o que a gente tem? Né? Se a gente tem essas... vamos desenhar aqui dois desses vetores no R3. Tá? Então, vou desenhar aqui de qualquer jeito. Tá? O vetor 2, 3, 5 e o vetor 1, 7. Quando você faz a combinação linear desses vetores, você vai ter um plano que passa pela origem e passa por esses dois pontos aqui. A gente sabe que esse terceiro vetor, o 3, 4, 12, ele vai ser um ponto, né? Ele vai ser um vetor aqui dentro desse plano, e que a combinação linear desses três pontos aqui, ela vai me dar necessariamente um ponto dentro desse plano. Isso quer dizer que se você multiplicar a matriz A por qualquer vetor x, tem que me dar um ponto dentro desse plano.